O terceiro mandamento, ele é, de fato, um dos mandamentos mais, talvez, mais ignorados pelo povo de Deus. Alguns julgam até mais complexos no sentido de observá-lo, não é? Mas tentarei, de algum modo, deixar mais claro aos irmãos sobre o que é e como podemos, apesar de nossas falhas, logicamente, cumprir e obedecer a palavra do Senhor. O terceiro mandamento fala sobre adorar o Deus verdadeiro em sua dignidade e reputação. Nos nossos dias, por exemplo, muito tem se falado, sobre reputação. Muito tem se falado sobre honra. Então, a todo momento, ouvimos nas conversas, na mídia, palavras como destruidores de reputação, caçadores de honra e assim por diante. Inclusive, os dias que vivemos em nossa pátria são dias de inquietude por conta exatamente da possibilidade de algumas pessoas governarem o país, sendo estas desprovidas de honra, de reputação. Então, veja que essa questão da reputação, ela está extremamente ligada, não é, a nós e é de muita importância. Pois bem, o terceiro mandamento trata exatamente da reputação divina. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas acredito que sim, que Deus não tem corpo. Então, como é que alguém pode atingir o Senhor para denegri-lo? É exatamente no seu nome. É quando atinge-se o seu nome, é quando se usa o seu nome de forma errada. O terceiro mandamento trata exatamente disso, da essência do Senhor. Por Deus ser espírito, não ter corpo como os homens, o Senhor então usa meios para revelar quem Ele é, a sua pessoa. E Ele usou então nomes, a Bíblia apresenta-nos alguns nomes para o Senhor Deus, o próprio nome Deus é um. O Senhor também usou atributos, Ele é o Deus da paz, o Senhor dos exércitos, o soberano, não é? Então, os seus atributos também revelam quem é a sua pessoa. A sua palavra, logicamente, revela quem Ele é, os seus sacramentos, os seus mandamentos, as suas obras. Então, estas coisas todas revelam quem o Senhor é, a sua essência. Como é que nós sabemos que Deus é bom, se não o vemos? Nós sabemos que Ele é bom pelas suas obras. Como é que eu sei que Deus é fiel? Exatamente pelo cumprimento de suas promessas. Então, mandamentos, sacramentos, suas ações, a obra como um todo, não é? Seus atributos, são de fato os meios que Deus usa para revelar quem Ele é, a sua pessoa. Portanto, o terceiro mandamento, ele trata exatamente da dignidade, da reputação desse ser que criou todas as coisas e que salvou pessoas e salva pessoas para a sua própria glória. Portanto, o terceiro mandamento não trata sobre o mero dizer Deus ou Jesus Cristo de forma inapropriada. O mandamento trata de forma até mais profunda sobre aquilo que se faz, o uso tanto dos nomes, dos atributos, da palavra, dos sacramentos e de obras, de uma série de coisas que Deus criou para revelar-se ao seu povo. É o uso, é aquilo que se faz com estas coisas que Deus usou para se dar a conhecer ao seu povo, que revelam a sua dignidade, a sua reputação, o fato dele ser o mais alto digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Para melhor entender o mandamento, nós vamos dividi-lo em 4 partes. A lei, a proibição, aliás, a lei que é dividida em 2, exigência e proibição, não é? A advertência e depois uma aplicação para a nossa vida. Então, nós vamos ver a exigência, proibição
advertência e aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus, quando diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu quero que vocês percebam que há uma mudança na linguagem divina. Enquanto nos outros mandamentos o Senhor fala de forma pessoal, dizendo, não terás outros deuses, não farás imagem, não adorarás, no sentido assim, olha, eu estou falando de si para o povo, agora o Senhor fala como se ele estivesse numa terceira pessoa falando ao povo, ou seja, sobre alguém não faça isso. Então é mais ou menos essa a ideia, a estrutura textual bíblica, não é? E isso significa dizer, quando o Senhor faz uma mudança de linguagem, não é? Ou de uso da linguagem, significa então que há uma ênfase exatamente na exigência. Há uma ênfase na exigência. O que Deus estava comunicando ao seu povo, que estava muito habituado por causa da escravidão egípcia, que era tomar os nomes dos deuses egípcios, e quando alguém, havia essa cultura na época, que quando alguém conhecia o nome de um deus que chamavam, aquele deus era obrigado a vir até o adorador, ou seja, como se existisse um certo domínio do adorador, não é? O Senhor então diz, olha, apesar de toda a nossa intimidade, eu de fato sou o vosso Deus, eu sou o vosso Senhor, não terás outros deuses, mas sobre o meu nome é necessário que haja temor no uso do meu nome. Então ele disse, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, exatamente para que rompesse com aquele costume pecaminoso idólatra egípcio. A ênfase, então, quando o Senhor diz isso, está na sua exigência, ou seja, o que é que Ele quer que nós façamos para honrá-lo, para revelar aos homens a sua reputação, a sua dignidade, o fato de que Ele é o único que deve ser crido, amado e adorado. Então, Ele exige que nós, o seu povo, os crentes, tome o seu nome. Ele não está proibindo o uso do nome, nem o uso dos atributos, nem o uso da palavra, dos sacramentos. Ele está exatamente dizendo, use estas coisas de uma forma que revele a minha dignidade. Use estas coisas de uma forma que revele a minha reputação, a beleza da minha essência. Então ele está exatamente enfatizando o modo pelo qual os crentes devem usar estes instrumentos. Quando o Senhor ordena o uso reverente e santo dos seus atributos, das suas ordenanças, da sua palavra, os irmãos devem lembrar que nós fazemos uso de todos estes meios em palavras, em pensamentos, em ações. Então, o Senhor está exatamente dizendo que nós devemos, de fato, revelar ao mundo pelo nosso modo de vida, porque é na vida que se usa o seu nome, os seus atributos, a palavra, os sacramentos, suas obras e assim por diante. Revelar aos homens a sua dignidade por meio de uma vida santa que envolve pensamentos, palavras, procedimentos, ações. Portanto, o que Deus está dizendo é que aqueles que professam fé verdadeira nele não podem viver como se o tivessem no mesmo patamar de um ídolo. É isso que ele está dizendo. Aqueles que professam fé verdadeira no Senhor não pode viver como se o Deus que ele professa fosse igual a qualquer ser da face da terra. Entende? Então, é uma exigência para que a vida de fé seja de fato uma vida que revele ao mundo a reputação, a dignidade do Deus que confessamos crer e adorar. Então, tudo isso foi sintetizado nesta ordem: não tomarás o meu nome em vão. Não tomarás o meu nome em vão. Então, a ordem a exigência é viver de forma digna, que até mesmo os ímpios saibam que o Deus que nós servimos, de fato, é merecedor de louvor e honra por conta de sua dignidade.
Tudo isso foi expresso nesta ordem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E note que o nome do Senhor aqui na sua Bíblia está em caixa alta, né? Senhor todo maiúsculo, porque é o tetragrama, que é o nome de Deus, do qual nós não sabemos a sua pronúncia exata. Alguns pronunciam como Yahvé, alguns pronunciam como Javé, alguns pronunciam como Jeová, mas essas pronúncias são sugestivas, não são pronúncias definidas, já que os judeus esqueceram de manter a pronúncia do nome, e o nome é composto de 4 consoantes. Bom, nós sabemos o significado do tetragrama. Quando o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou o Senhor, não é? E o nome foi expresso lá a Moisés e trouxe o significado, que é exatamente: eu sou aquele que é, ou eu sou o que eu sempre serei, não é? Eu sou o que eu sou, revelando-nos a sua autoexistência, a sua autossuficiência, e revelando-nos também a sua soberania, que é suprema. Então percebam que o nome está demonstrando quem Deus é, ou seja, há uma identidade entre o nome e a pessoa. Infelizmente, no Ocidente, nossos nomes são mais ou menos como rótulo de refrigerante ou de água. Eles não caracterizam, não há, por parte de muitos pais, logicamente, uma relação que identifique o nome à pessoa. Não se coloca pensando nisso, né? Mas no mundo antigo era diferente. O nome era dado fazendo uma identificação de quem era o seu possuidor. Então, quando Deus disse: eu sou o que sou, Ele está dizendo: essa é a minha essência. Eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente, eu sou o único soberano no universo. Então, esta é a minha identidade. Portanto, qualquer ataque a esta identidade ataca a minha pessoa, ataca a minha reputação. Então, o Senhor exige de nós um modo santo de vida, de forma que revele exatamente esta qualidade essencial dele. Eu sou o que sou, não é? Eu sou o Deus verdadeiro. A proibição neste mandamento, também clara, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Deus está exatamente proibindo que nós usemos aquilo que Ele usou para se revelar a nós. Ele está exatamente proibindo o uso pecaminoso destas coisas. O uso descuidado, o uso irreverente, pecaminoso, como se Deus não se importasse com sua própria reputação, ou como se Deus nem existisse. Então ele está proibindo o uso pecaminoso, o uso descuidado, o uso irreverente, não é? Daquilo que ele usou para se revelar a nós. Para se revelar a nós. Então, isto de fato mostra que a proibição não é o uso, mas a proibição é exatamente o uso pecaminoso. É tudo aquilo que traga algum tipo de ofensa, que profane o nome do Senhor, ou que comunique uma mensagem de que Deus é indigno de ser adorado. Essa é a proibição do mandamento. Essa é a proibição que o Senhor traz ao seu povo. Bom, a pergunta é: como é que nós quebramos o terceiro mandamento? Como é que se transgride o terceiro mandamento? Então, eu vou dar aqui algumas sugestões aos irmãos de como se é possível transgredir o mandamento. Vou falar de forma genérica. Nas aplicações, tentarei ser mais particular à igreja. Quebra-se o terceiro mandamento quando se usa o nome do Senhor de forma ignorante. Ora, a ignorância envolve falta de conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas que professam o nome do Senhor são ignorantes quanto a algumas coisas que Deus revelou acerca de si. Então, se elas usarem estas coisas inapropriadamente, revelando ignorância, elas transgridem o mandamento. Elas transgridem o mandamento. Então, o uso ignorante do nome do Senhor, não é? Como o próprio texto diz, né? Em vão, o próprio uso vão do nome do Senhor. Brincadeiras, não é? A menção completamente profana do nome do Senhor,
Às vezes, é muito comum, né? Antigamente, eu não sei mais hoje, mas antigamente as pessoas às vezes levavam um tropicão na rua e diziam o nome do Senhor para não dizer um palavrão, e achava que isso era melhor do que dizer o palavrão. Não, quebra o mandamento, que é um uso vão do nome do Senhor. Então é melhor dizer o palavrão? Não, é melhor ficar calado. Ou então dizer que doeu. Então é o uso vão do nome do Senhor, não é? O uso profano do nome do Senhor. Então isso envolve a questão de usar o nome do Senhor, não é? Ou algum de seus atributos, ou alguma de suas obras, ou a sua palavra, ou até mesmo os sacramentos, em cultos falsos, ou de uma forma falsa. Ou de uma forma falsa. Eu vou dar um exemplo disso. Na pandemia, muitas igrejas celebraram a ceia profanamente. Quebraram o nome do Senhor. Profanamente. Quebraram o nome do Senhor. Transgrediram o mandamento. Então, tudo aquilo que envolve falsidade na adoração, ou culto falso, e que se usa alguma coisa que pertence ao Senhor, quebra o terceiro mandamento. É um uso profano, não é? O uso supersticioso da palavra de Deus. Muitos crentes têm a palavra aberta lá no Salmo 91. Eu não sei por quê. Aí tem crente que usa. Nos anos 2000, houve um advento na fé cristã, não é? Advindo exatamente da superstição. Nós tivemos ali no início de 2000, ou até um pouco antes, mas o auge foi 2000, não é? A questão de mensagem subliminar, então as pessoas procuravam, foi aí onde nasceu a caixinha de promessas, pegavam um versículo para se proteger de algo. Ou seja, isso é um uso supersticioso da palavra de Deus. Um uso supersticioso da palavra de Deus, de algum instrumento, de algo que Deus usa para se revelar. Às vezes nós esquecemos de orar antes de manhã cedo, aí acontece algo de errado, nós dizemos, eita, é porque eu não orei. Não. Ora, isso é um uso supersticioso da oração. Porque quer dizer que quando nós oramos e acontece algo de errado, Deus falhou em atender sua oração? Não, Ele tem o governo de todas as coisas. Agora, se você reconheceu que não orou de manhã, que bom, corrija-se e ore. Mas isso é um uso supersticioso, então isso quebra o mandamento. Entendem? Como é usar supersticiosamente as coisas que revelam Deus, não é? Uso dos seus nomes, não é? Nós fomos ensinados pelos filmes sensacionalistas de Apocalipse, né? Muitas igrejas, então qualquer coisa o pessoal, Jesus te repreende, o sangue de Jesus tem poder, mas a pessoa está dizendo isso de uma forma completamente supersticiosa. Ele nem crê no que ele está dizendo, ele só diz para ver se o mal sai de perto dele. Era melhor ter um galho de arruda, que pelo menos assumia a incredulidade, não é? Isso é a quebra do mandamento. Quem lê a história de Israel vai ver que Israel usou o nome do Senhor supersticiosamente e Deus puniu severamente o povo. É só ler os profetas, os reis, as crônicas. Uma forma de quebrar o terceiro mandamento é exatamente usar falsamente o nome de Deus no culto verdadeiro a Deus. Sabe quando você vem para a igreja e você canta, Deus seja louvado, mas a sua cabeça está no jogo de futebol, na panela, não sei aonde? Isso é o uso falso do nome do Senhor. É falso, o uso é falso. Isso quebra o mandamento. Não é? É um uso falso do nome do Senhor num culto que é prestado ao Senhor. A maioria dos comentaristas, quando tocam nesse assunto, se refere apenas às igrejas que o pessoal diz que tem revelações, sonhos e visões, também é um uso falso, já que Deus não se revela mais dessa forma. Mas aplicando ao nosso meio, não, muitas vezes muitos pastores vêm pregar por mera obrigação, é uso falso do nome do Senhor. Ele queria estar em casa, ou na praia, ou curtindo não sei o quê, curtindo os netos. Olha, o dia do Senhor, eu vou entrar no mandamento ainda, né, no quarto. O dia do Senhor não é seu. Então, é uso falso do nome do Senhor. Não é? Cultos falsos.
Por que é proibido aos crentes ir na missa? Porque a missa é um culto falso. Aí o pessoal vai para agradar os outros. Vai ter o batizado do meu fulano lá, você vai comigo na missa? Ah, eu vou, era meu parente. Não, não vá, porque é um culto falso. E na missa católica romana é a mesma coisa de você ir no terreiro de macumba. A única diferença é o celebrante. A missa católica é um culto falso. Preste atenção no que eu estou dizendo, é um culto falso. Eles creem que a missa deixou de ser culto e passou a ser a missa porque é uma dramatização da morte de Cristo. Eles interpretam a ordem do sacramento como sendo algo que tem que ser feito todas as vezes. Então, eles interpretam de fato isso. Temos que matar o Cristo. Então, é uma dramatização da Via Crucis. A luzinha acesa é um sinal do Espírito ali. E todos os rituais ali envolvem exatamente o momento de Via Crucis. Tudo é assim. Então, a única diferença de ir num terreiro de macumba e na missa é essa. É o celebrante. Lá alguém chama pelo diabo e aqui alguém chama por Deus. Mas os instrumentos são falsos. Como e também cultos em outras igrejas. Existem igrejas que têm o nome de igreja, porque o nome de igreja pode ser dado a qualquer coisa, que não cultua a Deus verdadeiro. Não é? Então, os cultos falsos também quebram o nome do Senhor. Jurar e fazer votos de forma falsa e quebrar esses votos quebra o nome do Senhor, porque como Deus é um nome que está acima de todo nome, todo juramento é feito sob o nome do Senhor. Qual é a garantia de qualquer juramento na face da terra? É exatamente o nome do Senhor. Levítico 19:2 proíbe isso. Então, jurar falsamente, quebrar votos, quebrar juramentos, não é? Quebra o terceiro mandamento. A murmuração, o descontentamento, eu já até tratei quinta-feira passada no estudo de doutrina, né? Também quebram o nome do Senhor porque é uma desconfiança com a providência divina. Então, se eu desconfio de Deus, lógico, ele já não é digno de todo louvor. Por isso que a murmuração e o descontentamento insolente quebram o terceiro mandamento. A má interpretação e a perversão da palavra de Deus, a zombaria, a indignação inútil e pecaminosa acerca do que Deus não revelou, e o envergonhar da verdadeira religião por um modo indigno de vida, nécio e estéril na fé, também quebram o nome do Senhor. Então veja, má interpretação da Escritura quebra o nome do Senhor, porque Deus usa a palavra para se revelar, não é? A perversão da Escritura, usar um texto para fundamentar um pecado, quebra o terceiro mandamento. Não é? Envergonhar a religião cristã com um modelo de vida nécio, indigno e estéril na fé, também. A Bíblia diz, olha, os pagãos blasfemarão o nome de Deus por causa de vocês. Ora, por que há esse princípio na Escritura? Por causa do mau testemunho. Não é? Então, estas coisas quebram o mandamento, transgridem o mandamento. Em terceiro lugar, nós temos a advertência. Então o Senhor disse que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então essa é uma advertência que o Senhor faz. Olha que há uma diferença entre essa advertência e a que foi feita no segundo mandamento. No segundo mandamento, o Senhor diz que punirá os idólatras até terceira e quarta geração, mas estenderá a sua graça até 1000 gerações dos que o amam. Então, o Senhor deixa claro que existem pessoas que podem adorar falsamente, se arrependerem, mas sofrerão o juízo temporário, como existe também o joio no meio do trigo, e este será, então, separado, não é, ao longo do tempo, por conta da sua forma de culto. Neste mandamento, a advertência é para o seu povo de uma forma em geral. Ele está dizendo, olha, eu não vou ter por inocente aquele que for culpado de quebrar o meu nome. Então, essa é uma advertência geral a toda a sua igreja, não é? E notem que isso significa dizer que Deus, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém que irreverentemente, insolentemente,
profanar o seu nome. Tá? Então, ele é o Senhor de toda a terra e ele zelará por sua própria reputação. E fará isso, então, trazendo juízos temporários para o seu povo, já que o seu nome é dado ao seu povo. Então, o nome do Senhor é dado ao seu povo, que somos nós, e ao povo que creu no passado e os que crerão no futuro. E então o Senhor está advertindo sobre isso. Hebreus, capítulo de número 12, o apóstolo escrevendo àqueles irmãos, que estavam pensando em voltar para o judaísmo, ele adverte sobre as consequências desse retorno, que seria uma vergonha, o envergonhar da verdadeira religião e, portanto, a quebra do mandamento. Então, Hebreus 12 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado. Está citando o texto de Provérbios, capítulo 3. Ele então diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. Então perceba que, no terceiro mandamento, a advertência para com aqueles que quebram o terceiro mandamento, ela também envolve um aspecto de graça, que é exatamente fazer com que os seus filhos abandonem qualquer tipo de pecado que os leve a essa transgressão e que voltem-se para o Senhor. Ele é o único digno de ser louvado, ou seja, o Senhor está preservando o seu povo de cair em descrença para com Ele mesmo, por conta do próprio pecado, Então o Senhor adverte o seu povo. A partir do verso de número 7, então, o Senhor diz que a disciplina é para que nós perseveremos, porque Deus nos trata como filhos. Então observem que o nome do Senhor está em nós e Deus quer que nós levemos o seu nome com temor e tremor em nossas vidas e que Ele nos disciplinará todas as vezes que incorrermos em algum tipo de pecado que transgrida ou quebre este mandamento. No verso de número 11, então, o autor aos Hebreus diz assim: olha, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No verso 10, ele também diz, no final do verso 10, falando, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, olhe que santidade envolve essência divina, reputação, seu caráter. Então, ele está dizendo que o Senhor nos disciplina quando quebramos os mandamentos, não para a mera execução da justiça, mas com o propósito de que abandonemos os nossos pecados e nos voltemos para Ele e nos tornemos participantes de sua santidade, Nos tornemos participantes, então, daquilo que o Senhor bondosamente é. Por fim, eu quero então gastar algum tempo fazendo as aplicações para as nossas vidas. O nome do Senhor, guardado no terceiro mandamento, ou o terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor em vão, ele é apresentado em outras partes da Escritura com a ordem para temer o nome do Senhor. Temer o nome do Senhor. No Salmo 111, 10, por exemplo, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então percebam que guardar o nome do Senhor, ou usar o nome do Senhor e os seus atributos, sua palavra, sacramentos e outras obras que Deus usou para se revelar, envolve diretamente uma devoção de nosso coração em se relacionar com Deus na vida diária. Envolve um uso diário com fé
e reverência dos instrumentos que Deus usou para se revelar e que nós então aplicamos na nossa vida. Por isso revelam prudência todos aqueles que temem o nome do Senhor. Temer o Senhor envolve basicamente duas coisas. A primeira delas é que temer o Senhor envolve um coração consciente e alegre da presença de Deus conosco. Então, eu só guardarei o nome do Senhor e só usarei as coisas que Ele usou para se revelar a nós, só farei isso de uma forma santa, logicamente que reconhecendo que nós somos ainda pecadores, então vamos falhar em algum momento, mas eu só guardarei este mandamento quando eu tiver verdadeira consciência da presença do Senhor. Se eu não tiver consciência da presença do Senhor, eu não vou guardar o mandamento. Já perceberam que nós nunca falamos mal da pessoa que está na nossa frente? Por que é que nós não fazemos isso? Ora, a razão é muito óbvia. Você não quer se indispor com o outro, você não quer arranjar confusão, você... Mas por que nós falamos mal de Deus? Usando mal os seus nomes, seus atributos, sua palavra. É simples, porque cremos que Ele não está presente. Olha que maravilha! Se crermos que Ele está presente, teremos muito mais temor no uso dos meios que Ele designou para se revelar. Não é assim? Quando a gente quer falar mal de alguém, qual é o caminho que a gente usa muitas vezes? É a maledicência, que é o quê? Falar mal de quem não está presente. Então, nós fazemos isso. Mas com o Senhor é diferente. Nós não somos maledicentes com o Senhor. Por quê? Porque Ele está sempre presente. Qual é o nosso pecado? É porque nós não temos consciência da Sua presença em nossa vida. Ou porque não cremos que Ele está aqui. Entende a razão do terceiro mandamento? É a incredulidade dos crentes quanto à presença real de Deus em suas vidas. Pois bem, então, temer o nome do Senhor envolve consciência da sua presença real em nossas vidas. Não é? Isto, portanto, é demonstrado num caminhar alegre e respeitoso com Deus. Caminhar alegre e respeitoso com Deus. Ele não está presente na minha vida, então eu caminho com Ele. Eu sou alegre pela presença dEle. E eu sou respeitoso com a pessoa dEle. Ele está a todo instante na minha vida. Estão entendendo a razão, o fundamento do terceiro mandamento? Ele revela, não é, a necessidade de sermos exortados quanto se já cremos ou não na presença real de Deus em nossa vida. Veja, muitos de nós cultuam a Deus de forma falsa. Por quê? Porque nós não cremos que Ele está aqui. Só isso. Mas por que, pastor, a gente vem à igreja, canta e fala? Olha, pode ser um hábito, pode ser uma fé supersticiosa, entendeu? Pode ser por uma questão de status. Ah, eu sou daquela igreja, ou seja, eu sou de alguma igreja, então há um rótulo, né, de bondade em mim, né? Eu não sou de um grupo marginalizado da sociedade. Mas muitos de nós não cultuam a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque não cremos que Ele está aqui. Eu tenho advertido os irmãos, desde que cheguei, e tenho reclamado, às vezes, a falta de reverência por parte de alguns. Não pense que é porque eu sou chato. Não, eu sou chato mesmo. Mas a minha questão não é essa. É porque há um Deus que está neste lugar. E o máximo que eu posso fazer é reclamar, só que Ele não. Mas Ele me enviou para advertir.
Então, se eu não advertir, quem vai apanhar serei eu. Então, não, eu prefiro que você apanhe. Mas, pastor, isso é falta de amor. Não, isso aí chama-se inteligência, temor do Senhor. Eu creio que Ele está aqui, então por que eu vou ser conivente? Veja, se você sai de casa e vem à igreja sem entender que Deus está aqui, venha, não tem problema, vai ser bom para você. Mas, ao mesmo tempo, vai ser ruim para você. Porque você vai quebrar o terceiro mandamento. Se você não vier e for um crente, você quebra o quarto. E se vier desta forma, quebra o quarto e quebra o terceiro. Mas vindo, pode ser que haja um despertamento do Espírito para que você entenda que o Senhor realmente está aqui. Realmente está aqui. Então, nós podemos cultuar falsamente a Deus, mesmo estando numa igreja séria, com uma liturgia séria. Basta não crermos que Ele está aqui. Aí nós cantamos para o vento, aí nós oramos para o vento, e aí nós aguardamos a palavra. De quem? Não sei, mas vem de alguém. Entende a realidade da vida? Entende a realidade do nosso relacionamento com o Senhor? Não é porque Deus é espírito que o nosso relacionamento não tem um aspecto físico. Tem um aspecto físico. O aspecto físico é de nossa parte. É se de fato cremos ou não que Ele está aqui. Por que as crianças não saem da igreja? Para que elas aprendam que o Senhor está aqui. Para que quando grandes, professando sua fé, continuem cultuando o Deus que sempre esteve com elas, desde a mais tenra idade. Eu não sei se vocês já perceberam, eu já cometi várias vezes essa falha, né? Esse pecado. Mas você já percebeu momentos em que você ora e não sabe o que diz? Não sabe o que diz no sentido de não saber a razão do que se diz, mas está orando. Isso quebra o mandamento. Mesmo quando está cantando, Deus seja louvado e tal. Infelizmente, por conta de nossa fraqueza, nós transgredimos o mandamento. Então, por isso que o primeiro passo para guardar o mandamento é exatamente ter uma consciência real da presença divina. Porque todas as vezes que infringirmos o mandamento, o Espírito nos trará a razão e nos dirá: estás falhando. Então nós nos recolhemos, confessamos e prosseguimos a nossa adoração ao Senhor. Mentes vazias, não é? Da presença real do Senhor. Então, essa é uma das formas que modernamente, eu vou dizer moderno, porque eu falei que ia ser específico, quebramos o terceiro mandamento. Isso envolve culto público, culto particular, culto familiar. Envolve tudo. Não crê que Deus está presente na sua vida, está em todo lugar. Para os casados, na hora do sexo, Deus está ali. É por isso que a palavra proíbe pensamentos pecaminosos. Ora, mas o outro nem sabe, mas Deus está lá vendo. Entendeu? Por que a Escritura tem um mandamento sobre comer demais? Se cada um muitas vezes pode, o limite não é palpável. A Bíblia não diz, coma 100 gramas ou 150. Porque Deus está vendo o desejo do coração. Ele está ali. Mensurando, pesando o que se passa no coração. Não é? Mas, em segundo lugar, dentro das aplicações, a Escritura atribui a nós uma grande honra. Não é? A Bíblia diz que nós carregamos o nome de Deus, somos chamados pelo seu nome. A Escritura fala de um novo nome, tanto Isaías quanto Apocalipse diz que nos foi dado um novo nome, não é? Os cristãos foram chamados em Antioquia de cristãos por conta de Cristo, não é?
1 João 5,13 diz que nós cremos neste nome, então a nossa fé está fundamentada neste nome e carregamos este nome. Atos 4,12 fala que não há nenhum outro nome digno e que tenha poder para salvar a não ser o nome de Cristo. Então nós carregamos o nome do Senhor, somos chamados pelo Senhor, somos chamados pelo nome do Senhor, somos o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Jesus disse, olha, são minhas ovelhas, ouvem minha voz, são minhas ovelhas. Quem é o proprietário dessas ovelhas? Cristo. Então nós portamos o nome do Senhor. Isso exige de nós que honremos o nosso possuidor, não é? Isso exige de nós que nós magnifiquemos, por meio de nossa vida, a reputação do Senhor. A reputação do Senhor. Então, isso exige de nós que nós tenhamos uma vida digna do Evangelho, que é a prescrição bíblica, em Efésios 4:17, por exemplo. E esta vida digna do Evangelho é uma vida que enaltece o Senhor. Muito bem. Todos nós, certamente, ficaríamos extremamente aborrecidos se alguém dissesse para nós que Deus não existe. Ou tecesse algum comentário pecaminoso contra o Senhor. Mas vejam, quando a Escritura diz que somos chamados pelo nome de Deus e a ordem é dada ao povo de Deus para não tomar o seu nome em vão, Deus está dizendo exatamente o seguinte: tome cuidado para que você, que porta o meu nome, não seja aquele que ataca o meu nome. Não seja aquele o primeiro que ataque o meu nome. Na sociedade, quando nós vemos, por exemplo, um homem ou uma mulher, né, sendo atacados em sua reputação pelo seu cônjuge, nós ficamos escandalizados. Como é que pode a esposa, não é, fazer tanta coisa ruim que ataca a honra do seu marido, ou seu marido denegrindo a honra da sua esposa? Isso é inconcebível e tal. Pois é. Mas a Escritura diz que Deus é o nosso marido e nós somos a sua esposa. Então nós, como esposa, muitas vezes denegrimos a reputação do Senhor, atacamos a sua honra pelo nosso modo de vida, pelo uso diário do nome, dos atributos, da palavra e de tudo aquilo que Deus destinou para revelar-se a nós. É uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Percebam que a Escritura não está exigindo uma vida de perfeição, mas uma vida de fé. Se crermos que Deus verdadeiramente está presente em nossa vida, nós certamente seremos mais vigilantes sobre a honra do Senhor. Não falharemos? Falharemos. Mas imediatamente nos arrependeremos e buscaremos corrigir o dano e nos voltaremos para o Senhor. Eu já fui do comércio antes de ir para o seminário. E entre os comerciantes há um adágio que é melhor vender para incrédulo do que para crente. Por que será? Não pagam as contas. Veja, isso, eu estou dando um exemplo de como se quebra e se toma profanamente o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, a fim de nos ajudar a entender o que significa a presença real do Senhor em nossa vida, ele disse em Gálatas 2:20, olhe, já não sou eu mais quem vive, mas a vida que tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo disse, a vida que eu tenho agora, eu não vivo mais por mim. Ou seja, as minhas ações, meus pensamentos, minhas palavras, minhas reações emocionais,
elas agora precisam ser dirigidas por aquele que me amou e se deu por mim. Então, Paulo tinha consciência da presença real de Cristo na vida dele. Seja ao dormir, ao acordar, ao comer, ao vestir-se, todos os lugares, todos os momentos. Então agora ele procurava viver por Cristo e para Cristo. Não tomar o nome do Senhor em vão na nossa vida, nas escolhas, nas reações, nas palavras, não é? É uma resposta de amor e obediência. É um coração devoto ao Deus que me amou como Pai, ao Deus que me buscou no cativeiro do pecado, sofrendo Ele mesmo a ira do Pai em meu lugar, a pessoa de Jesus Cristo, e ao Deus que está comigo, constantemente comigo, o Santo Espírito. Então vejam que, como num casamento, marido e mulher podem denegrir um ao outro, sejam um na presença do outro ou na ausência do outro. Pelo que diz, pelo que fazem, pelo que pensam. Assim também com o Senhor e nós. Então, não tomar o nome do Senhor é a resposta natural daqueles que o amam. Amam o Pai, amam o Filho, amam o Espírito. É a resposta natural daqueles que amam o Deus bendito. Não tomar o nome do Senhor em vão é temer o seu nome, ou seja, é saber que nós vivemos corandel, ou seja, diante da face de Deus. É saber que Deus vê todos os aspectos da nossa vida, é viver continuamente consciente da santa, boa e sábia presença majestosa de Deus em nossa vida. Para concluir, então, desde a queda, o mundo vive uma guerra pela verdade. Isso é desde a queda, né? Satanás propôs a mentira, Adão caiu e de lá para cá todos vivemos essa guerra pela verdade. Porém, a verdade é travada no nosso coração, por isso não tomar o nome do Senhor em vão. Reputação. Reputação. Nesta guerra, o bem mais precioso, que é a honra e a reputação, a glória, envolve o nome de quem amamos e de quem servimos. Esta guerra acontece no nosso coração, é a guerra pela verdade. É a guerra que vai definir quem é honrado e quem é desonrado. Quem é digno de confiança e quem é cheio de desconfiança. Quem merece glória e quem não merece. Esta guerra, então, acontece em nosso coração entre dois exércitos. A vontade divina e a sua vontade, a minha vontade. Aqui eu estou dando um exemplo prático de como acontece essa guerra, desde coisas simples como o levantar e vir à igreja, no domingo ou outra coisa qualquer. Então, a guerra acontece no coração, é a luta pela verdade que vai resultar naquele que ganhar digno de ser louvado, digno de receber nossa confiança, e o perdedor será rechaçado como indigno. Minha vontade versus a vontade divina. Portanto, a guerra começa no nosso coração entre o meu desejo e o de Deus. E no exato instante em que você responde a você mesmo, dizendo, olha, este desejo não pode receber um não, você escolheu quem é o vencedor, quem é o digno de ser louvado, quem é o que será glorificado, o exaltado. Você escolheu qual nome honrar. Se porventura um desejo no seu coração
não aceita não como resposta, então ele vai gerar a cobiça, e esta cobiça é exatamente o desejo que superou o seu desejo e a sua fé por Cristo. Ou seja, você escolheu o vencedor, o digno de ser louvado, o digno de ser adorado, a sua vontade. Quem é o digno de receber desconfiança? Cristo. Cristo. A pessoa mais confiável foi a sua própria vontade, e a pessoa mais desconfiável da face da terra foi o Deus Todo-Poderoso. É assim que acontece a guerra pela verdade. É aí que nós iniciamos no temor ou não ao nome do Senhor. É aí que damos o primeiro passo para guardar ou quebrar o terceiro mandamento. Portanto, o lugar em que se decide honrar ou desonrar a Deus não é na palavra, no sentido de usar, pronunciar o nome do Senhor, mas o primeiro lugar é o coração. Que Deus seja conosco e nos ajude a amá-lo acima de todas as coisas, para seu próprio louvor e para nosso bem. Amém?